Faz pouco tempo, poucos meses, que eu consegui começar a entender a importância da minha autoestima intelectual, chegando ao ponto de ser algo que é muito mais importante do que qualquer outra autoestima física, emocional e tudo mais. Porque com o mental em dia, se sentindo bem, se sentindo potente, se sentindo capaz, eu me sinto muito mais poderosa, sabe? E pronta para lidar com qualquer coisa que aparecer na minha frente. Porque minha mente está ali forte e blindada. E isso em diversas questões. Eu posso estar feia como for, horrível, me sentindo mal, triste, sofrendo, chorando por dias. Mas se minha cabeça, se eu ainda me sinto inteligente, se eu vejo que eu tô usando meu cérebro para alguma coisa, entendo que mesmo estando feia, eu ainda sou inteligente, eu ainda tô usando meu cérebro para algo, todo o resto fica pequeno. Isso é muito louco, entender e aceitar. Foi um processo bem gradual, assim, de várias etapas. Eu fui desconstruindo essas outras, desconstruindo o tamanho da importância das outras autoestimas para conseguir enxergar o tamanho da importância da autoestima intelectual. E principalmente para conseguir enxergar isso, eu tive que começar a exercer, né, essa autoestima, esse autocuidado intelectual. E aí, quando eu entendi que se eu tô com a cabeça boa, o mundo pode acabar. Meu cérebro tá funcionando, eu vou encontrar uma saída, eu vou encontrar uma solução, eu vou conseguir resolver essa parada. Então, tem até um pensamento, né, hermético, que fala que o todo é mental. Então, partindo desse ponto que o todo é mental, tudo tá na nossa mente. Então, tudo pode ser controlado e pode ser ficar bom ou ficar ruim através da nossa mente. E eu descobri isso organicamente mesmo assim na vida, porque eu sempre, desde pequena, fui uma pessoa estudiosa, curiosa. Isso da curiosidade, né? De indagar e questionar e sempre querer saber as coisas. Eu sinto, quando eu paro pra pensar nos momentos que eu fui mais feliz e confiante de que tudo ia dar certo no meu propósito, sem se perder demais na mente, nas besteiras do mundo alheio, egocêntrico, essas besteiras do ego que fica tirando a gente do foco, do centro, as distrações virtuais. Os momentos que eu mais me senti forte, eu parei pra fazer essa análise, né? Os momentos que eu mais me senti forte, confiante, bem, foram momentos que eu estava estudando, por exemplo, alguma coisa. E que eu estava ali ocupando minha mente, fortalecendo minha mente de alguma forma. Aí, isso em diversos momentos da minha vida, né? Tem toda a parte da escola e aí quando a gente sai, tem momentos... Eu tive momentos de faculdade, depois tive momentos que eu saí da faculdade, depois tive momentos de estudar um curso, parar de estudar o curso, fazer outro curso e tal. E nesses momentos que eu tava estudando, aprendendo algo novo, né, captando novas informações, fazendo novas sinapses no cérebro, essas coisas todas, foram momentos que eu mais me senti bem, feliz e realizada, assim, porque eu sinto que, tá, tudo pode estar dando errado, mas pelo menos eu tô exercitando o meu cérebro, que é o órgão, assim, do meu corpo que toma conta de quase tudo, né, basicamente. De todas as nossas funcionalidades, de como a gente se sente, lida com as coisas, como lidamos com os problemas, como lidamos com os sentimentos, com as emoções, tudo passa pelo cérebro, né? Pela nossa mente, pela nossa consciência. Quando essa consciência ela tá ativa, né, em movimento e forte, através dos estudos, por exemplo, tudo fica bem mais tranquilo e mais fácil. Você realmente tem essa confiança de que você consegue fazer tudo que você quiser. E é isso mesmo. Parei pra observar isso e
falei, não, vou fazer um teste, né, pra confirmar isso. Então, eu tava no processo de trauma, assim, alguns traumas com a universidade, com a faculdade geral da vida. Eu comecei a fazer a faculdade logo quando saí da escola, como todo mundo. Após terceiro ano, fazer ENEM, escolhi uma faculdade, ppp, papapá. Fui lá, escolhi minha faculdade, escolhi arquitetura, primeiramente. É uma faculdade muito boa, gostei muito logo quando entrei. Só que entrei lá, acabei me perdendo em muitos lugares, de diversas formas. Acabei não me conectando de verdade com o tema, acabei não me conectando de verdade com o curso e enfim, acabei ficando só 2 semestres e larguei isso aí. Nisso que eu saí foi o momento que eu fiquei mais solta, assim, sabe? Sem querer fazer nada, tentando me descobrir também, um momento de descoberta, tentando me conhecer, saber o que é que eu gosto ou não, enfim. E um dos motivos para eu ter saído também foi um dos traumas que eu tive em relação com pessoas mesmo na faculdade. Se você não ter cuidado, pode se tornar um ambiente muito tóxico. As pessoas podem ser muito tóxicas e cruéis. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também lá dentro. E aí eu me misturei com a galera tóxica, que aconteceram várias situações tóxicas, várias situações não legais, e isso acabou me gerando um trauma da faculdade em si, como se sempre fosse ser um ambiente tóxico. E para além disso, eu tenho uma extra experiência que não foi comigo que aconteceu, foi com a minha mãe, que ela passou, tipo, 10 anos quase para se formar em engenharia ambiental. E aí, quando ela consegue se formar, uma mulher com mais de 40 anos em engenharia ambiental, rodou vários lugares assim e não conseguia emprego e tal, muito difícil de conseguir. Ela com o currículo assim, massa, impecável, já trabalhou em indústria, não sei o que, papá. E por conta dessa oprimição do sistema, né, mulher, mais velha, eu comecei a ver aquilo como eu comecei a ver a faculdade como uma coisa inútil. Porque, tipo, não importa se você tenha diploma, se você tenha um currículo perfeito, e sim, em outros diversos casos também que eu já vi de outras pessoas. Por essas questões sociais de você não se enquadrar no ideal perfeito, que é o homem branco, hétero, cis lá, né? Você vai penar muito pra conseguir alguma outra coisa. E aí, enfim, eu peguei esse trauma de minha mãe de não conseguir trabalho e tudo mais pra mim, juntei com a minha experiência ruim e me fechei totalmente pra universidade. Eu pensava que eu podia sim cursar algum momento no futuro, mas até então esse momento não tinha chegado. Podia ser um momento bem mais lá no futuro, depois dos 30 anos, depois que eu tiver com estabilidade financeira, minhas coisas tudo certinho e tal. Aí eu vou começar a pensar em estudar. Só que eu não tinha entendido a importância dos estudos para mim, em minha vida, em como eu me sinto, em como eu me vejo, em como eu uso meu cérebro para lidar com as coisas. A importância de ter esse cérebro ativo, estudando e aprendendo algo. E claro que não dá para você manter o cérebro ativo estudando algo apenas com a faculdade, né, com a universidade. Dá para você simplesmente sentar ali e estudar sobre o que você quiser. Só que eu tô percebendo que eu tenho essa dificuldade de manter esse foco e ter essa força de vontade vinda do meu interior, do tipo, não vou assistir série agora, vou sentar ali e estudar sobre alguma coisa, sabe? Ter essa autonomia e dependência de conseguir ter essa força de levantar para exercitar seu cérebro por querer e tal. Então, tipo, eu não tava conseguindo fazer isso. Eu queria estudar sobre 1 milhão de coisas, 1 milhão de assuntos possíveis. Eu queria estar estudando sobre, mas eu não consegui ter essa força de vontade de ir lá e
permanecer, né, na constância ali dos estudos. Comecei a entender tudo isso relacionado. Eu comecei a desfazer os meus traumas, né? Eu comecei a perceber que minha experiência foi ruim por falta de maturidade minha, pelas pessoas que eu me misturei e tudo mais. Comecei a entender que minha mãe também não quis realmente procurar o emprego, tipo, aparecer empregos em outras cidades e tal, mas ela não queria. E com o tempo ela foi desgostando da profissão e não queria mais trabalhar com essa profissão, por mais que ela tenha levado 10 anos para se formar. Foi um processo dela também, eu acho, né? Ela não queria mais essa profissão, por isso que eu não via ela encontrando um trabalho, porque ela simplesmente parou de procurar, não queria mais essa área, enfim. Foi um dos pontos também que me fizeram a desconstruir essa ideia da universidade ser ruim, que eu tava com essa imagem da universidade ser ruim, que diploma hoje em dia não é nada. Mas aí eu comecei a olhar para a universidade com outros olhos, não como um fabricador de diploma, mas sim como o que a universidade de fato é, que é um lugar de pesquisa, de campo de aprendizado, de aprofundamento e tudo mais. Você se especializa ali em uma área, você se aprofunda em um determinado conhecimento e tal. Aí eu comecei a pensar em quais faculdades eu faria, fiz uma lista assim de mais de 5 faculdades que eu faria. Eu falei, porra, se eu voltasse a fazer faculdade, eu faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria isso, faria. Aí no meio de todas essas coisas, eu comecei a entender o quanto pensar, exercer o meu cérebro, o quanto nessas épocas passadas em que eu estava estudando, eu me sentia melhor, me sentia mais eu mesma, me sentia mais confiante. Eu comecei a lembrar dos momentos assim mais auges da minha vida, dos meus auges, eu sempre estava estudando alguma coisa ali. Nos meus melhores momentos que eu olho para trás, assim. Enfim, né? Tenho 25 anos, então não foram os auges, mas os mini auges que eu tive foram momentos que eu tava estudando alguma coisa, aprendendo sobre algo, que eu tava fazendo na faculdade, um curso, uma escola, que seja. E aí eu comecei a relacionar isso com a autoestima intelectual, que era algo que eu já tinha ouvido falar, só que eu nunca tinha dado tanta importância desse tamanho pra isso. Eu comecei a ver, porra, velho, eu sou essa pessoa que gosta de aprender, eu sou essa pessoa que é curiosa, quer saber mais, gosta de se aprofundar, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu gosto muito de aprender. E eu deixei isso se perder com o tempo, porque eu não conseguia ter essa força de vontade de ficar indo lá aprender com constância. Eu parava um dia ou outro, lia um livro ou outro, parava para estudar sobre uma coisa ou outra, mas não tinha um aprofundamento, não tinha uma constância. Então, eu não tinha essa constância mental, intelectual de bem-estar. E aí fiz essas conexões todas, comecei a entender, né, a importância do quanto eu devo exercitar meu cérebro, né? Para além de só ler ou só estudar uma vez ou outra, eu precisava da constância daquilo. E para eu conseguir essa constância, eu entendi que eu trabalhava melhor quando eu tinha algo ali para cumprir, quando eu tinha uma pressão ali em cima de mim. Eu conseguia ter esse foco e a constância quando tem alguém ali me cobrando, quando tem algo a provar, quando eu tenho uma prova para fazer sobre esses conhecimentos que eu aprendi. Então, eu comecei a olhar de novo para a universidade com outros olhos, né? Desconstruir esses traumas e tal. E comecei a pensar, eu pensava muito também sobre a universidade como algo muito difícil, que eu não vou conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir ter cabeça para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu me limitava nisso. Sendo que quase todo mundo faz isso. Por que eu não vou conseguir fazer isso, de trabalhar e estudar? Minha mãe fez isso por mais de 10 anos. Eu comecei a perceber esse meu pensamento limitador, que eu tava me limitando, achando que eu não era capaz de encaixar isso na minha agenda, de parar para estudar. E acabei jogando para depois, porque meu foco era trabalhar, fazer dinheiro, eu ter que trabalhar com alguma coisa e fazer dinheiro, não sei o quê. Sendo que, sem minha cabeça tá firme e forte, eu não vou conseguir trabalhar em nada não vou conseguir trabalhar em nada da melhor forma, não vou conseguir trabalhar e nem me sentir bem e forte. E pra gente ter bons resultados, tudo começa dentro, né? Então, primeiro eu e depois os meus papéis.
Então, cuidar do meu corpo, mente e espírito. Tava cuidando do meu corpo, tava cuidando do meu espírito. E a minha mente, para além de fazer terapia. Como é que eu posso cuidar da minha mente para além de fazer terapia? É exatamente esse ponto da autoestima intelectual, que eu não tava cuidando. Eu tava lá nas minhas metas sempre, estudar alguma coisa, estudar. Mas eu não tinha essa força para manter aquilo ali. E aí eu comecei a olhar para a universidade, para a faculdade, como uma ferramenta para me obrigar a estudar, porque eu vou ter que ir ali estudar, cumprir um cronograma de estudo, vou ter que chegar ali e fazer uma prova, então eu vou ter que ter uma constância de estudo, para que isso me estimule também a estudar outras coisas. E aí, no dia que eu entendi isso, na mesma hora eu já estava procurando a faculdade, já estava decidindo qual curso ia fazer, já estava... No outro dia eu já me matriculei na universidade. Porque eu sou assim, eu entendi, é isso mesmo, bora. E não quis mais perder tempo sem essa autoestima mental. E eu comecei a fazer pra testar também mesmo, né? Pra ver se realmente isso era bom, se isso ia me ajudar. Acabou que sim, já tem um mês isso tudo que aconteceu, mais ou menos um mês, dois. Uns 2 meses que isso aconteceu. E eu tô, tipo, me sentindo muito bem novamente. Eu tava, tipo, em um lugar muito perdida, sem saber o que fazer, agoniada com ansiedades, querendo chegar logo em um lugar, querendo me sentir de uma forma, sendo que eu não fazia coisas pra me sentir dessa forma. Como é que eu quero me sentir inteligente se eu não estudo, não pratico minha inteligência? Como é que eu vou me sentir uma pessoa inteligente, esperta? Isso pra mim é mais importante do que eu me sentir bonita, sabe? Porque eu posso estar feia como for. Se eu tiver inteligente, se eu não estiver sendo burra, pra mim é o que importa. Do que adianta ser bonita, tá ali se sentindo linda, maravilhosa e se sentir uma burra, se sentir incapaz, se sentir, sabe? Ineficiente. E nossa, quando eu entrei na faculdade, tipo, aí eu fui lá, escolhi um curso, pá. E aí eu comecei a estudar, e aí eu fui vendo na prática, no dia a dia, como isso estava me deixando muito mais segura, forte, emocional. Não, tá tudo bem, tá aqui, meu cérebro tá entendendo melhor as coisas, tô conseguindo ter mais claridade de várias coisas, fazendo outros tipos de conexão que antes eu não fazia. Eu tô conseguindo me sentir bem, independente de qualquer coisa. Eu tô aprendendo coisas novas, eu tô ficando mais inteligente e pra mim é isso que importa. Vou usar isso daqui a um tempo, esses conhecimentos. Posso já estar usando também no meu dia a dia, tô usando pra mim mesma também na minha vida. E, enfim, tentando sempre fazer integrações do que eu aprendo e trazendo pra vida, né? E isso tá me dando muito mais gosto de viver e tal. E, enfim, eu nunca pensei que eu estaria deixando de sair sábado à noite pra fazer qualquer coisa que seja, pra ficar em casa estudando, por querer estudar e por querer cumprir ali, né, a parada de estudo, do planejamento, que eu iria acordar domingo de manhã pra ficar aqui na minha paz, no silêncio, lendo Paulo Freire. Bom, esse livro, porque tem 2 meses que eu comecei e a faculdade, né, e é o primeiro livro que eu tô lendo e, tipo, não é obrigatório esse livro, mas eu quis comprar o livro para me aprofundar mais no assunto, em outras áreas, por outros ângulos e momentos. Porque eu tô gostando de aprender, de saber mais, de me aprofundar, de entender de outros pontos de vista, ter essa curiosidade ativa, né, de querer aprender cada vez mais e saber cada vez mais. Tem sido muito bom. E tem comprovado, né, a minha teoria, por isso que eu entrei na faculdade para comprovar a minha teoria, de que sim, essa minha autoestima intelectual é muito importante pra mim, pra me sentir bem, pra me sentir forte. O mundo pode estar acabando, pegando fogo, se destruindo. Tá tudo bem, eu vou conseguir reconstruir esse mundo, vou conseguir começar de novo, tudo vai ficar bem, a gente vai arrumar solução pra tudo, tá? E se não tiver solução, ok, aceitar e sentir, processar. E é isso, tô com a cabeça muito mais tranquila, em paz. Tô me sentindo muito bem, né? Me sentindo muito bem. Então é isso. Precisamos alimentar nossa mente para fortalecê-la cada vez mais, se sentir cada vez mais capaz. Porque nós somos capazes de fazer o que quisermos.
e almejarmos, basta nos fortalecer, intelectualmente principalmente. Espero que tenha ressoado aí.